Somos gratos a Deus em primeiro lugar e também a todos presentes aqui, os que estão nos acompanhando também na TV chamada Final, e que possam ser grandemente impactados pelo poder que o nosso Senhor Jesus Cristo vai derramar aqui nesta noite, como sendo uma noite de milagres. E o que é um milagre? Milagre, em resumo, os milagres na Bíblia são manifestações extraordinárias do poder divino, realizadas por Deus, para confirmar a sua mensagem, revelar a sua glória e trazer vida e salvação aos homens, exigindo fé e apontando para a sua autoridade sobre todas as coisas. Então que nesta noite você possa tomar posse do milagre. Abra teu coração, creia tão somente que o nosso Jesus se faz presente aqui nesta noite e quer fazer coisas extraordinárias, como diz a palavra do Senhor. Abram as Bíblias lá em Mateus, no capítulo 9. Nós vamos estar meditando nesta noite. Esse capítulo ele destaca o poder de Deus sobre a doença, sobre o mal desta humanidade. E nós vamos estar meditando então nesta noite. Mateus capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados se são os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Os irmãos podem se assentar? E olhando para esta palavra, que tem tanto poder, aleluia, quando o Senhor Jesus, nós vemos que esse capítulo 9 nos relata que Jesus teve um dia bem atarefado. Nós vamos ver mais a seguir alguns outros milagres que ele fez quando ele ia indo no caminho. Porque onde Jesus passava, o milagre acontecia. Onde Jesus passava, o extraordinário se fazia presente. Aleluia. E aquele que chegasse com fé, ele era alcançado, ele era curado naquele mesmo instante. E trazendo para os dias de hoje, não é diferente. O nosso Jesus, ele não mudou. Se nós abrir o coração e crer realmente que ele tem poder para fazer o extraordinário acontecer, nós alcançamos vitória. Se nesta noite você abrir o teu coração, a quem está nos acompanhando também, possa tomar posse e em breve contar o testemunho para a honra e glória do Senhor, aleluia, porque ele se faz presente aqui em espírito e em verdade. E aqui nós vemos que este paralítico, ele estava numa cama deitado. E nós vemos que quando as pessoas se ajudam, algo acontece também. Porque ele sozinho não poderia ir ali. Mas a palavra diz que os amigos, os companheiros trouxeram ele até ali. E ele creu. E ele creu que a palavra diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, de quem? Dos amigos que o trouxeram. Jesus, com seu poder extraordinário, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado são os teus pecados. E naquele instante, ele ficou são, saiu dali regozijando, porque onde o Senhor se faz presente, a alegria é estampada no rosto de todos. Porque ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, aleluia. E a palavra nos relata
E eu sempre digo, temos que tomar posse da palavra. Não só ouvir, mas tomar posse da palavra e testemunhar da grandeza do nosso Senhor. E dizendo ele estas coisas, está lá no verso 18 do capítulo 9. Eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Quão maravilhoso são os milagres de Jesus. E eu pergunto nesta noite, o nosso Jesus mudou? Não, continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E se nós ativar, me veio na minha mente esta palavra, desde cedo, eu trabalhando, falar: Senhor, que a tua infinita misericórdia nos alcance nesta noite, que eu vou transmitir a palavra. E veio a palavra ativar. Se nós não estamos vendo muitos milagres acontecendo, é porque nós não estamos ativando a nossa fé, ou não temos a fé suficiente para ver os milagres acontecer novamente. Porque a palavra nos fala. E o que quer dizer ativar a fé? É estimular, intensificar, acelerar, impulsionar, despertar. Que possamos despertar a nossa fé que está dentro de nós e crer, aleluia, que este mesmo Jesus continua fazendo milagres extraordinários, aleluia. E toda quinta-feira de milagres. Se você ativar a tua fé, vir crendo naquele propósito que você está fazendo, aleluia, no milagre que você está esperando, aleluia, confia tão somente, usa a tua fé, venha crendo, confia, e eu tenho certeza que em breve você irá testemunhar para a honra e glória do nome de Jesus, aleluia. No verso 27, continuou, eu acredito que nesse mesmo dia, aleluia, bem atarefado de Jesus, veja, e partindo Jesus dali, então ele fez esses 2 milagres daquela mulher do fluxo de sangue, e saindo dali, seguiram-lhe 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhes: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus advertiu, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Como é que a pessoa não vai, aleluia, divulgar quando acontece um milagre extraordinário desses? Como é que a pessoa, ela não consegue ficar quieta? O coração impulsa dentro, aleluia, e você tem que contar. Você sai dali regozijando e conta conta para outro, aleluia, dos feitos, dos milagres. Ainda mais o caso desses 2 cegos, vendo só escuridão, não vendo nada. Mas veja que atitude que eles tiveram, vendo Jesus passar. Dali a nossa oportunidade de ativar a nossa fé e pedir, aleluia, ao nosso mestre. Ele faz tantos milagres, quem sabe nós também podemos ver a luz, aleluia, brilhar, aleluia, como todos se alegram e vejam.
E a atitude deles fez a grande diferença. Porque eles seguiram e creram, aleluia. E a palavra diz, aleluia, credes que Jesus falou, crede-vos que eu possa fazer isto? E eles disseram, sim, eu creio, porque eu tenho visto falar dos teus milagres, e eu creio que também o meu milagre está na minha mão, agora neste momento. E Jesus então, aleluia, tocou então nos olhos deles, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. Qual tem sido a sua fé? Que tamanho tem sido a sua fé para ativar o milagre? Jesus se faz presente aqui nesta noite. Eu não conheço teu deitar nem teu levantar, mas Jesus conhece. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece em que propósito você veio nesta noite. Ele está aqui para te abençoar. Ativa a tua fé, abra teu coração e depois testemunhe. Jesus me visitou naquela quinta-feira, porque eu ativei a fé, eu criei no sobrenatural, aleluia, e recebi o milagre, porque Ele se faz presente aqui nesta noite. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E ainda no verso 32, a cura de um mudo. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aqui nós vemos que sempre os escribas e fariseus sempre também estavam acompanhando Jesus. Por quê? Eles sempre queriam acusar Jesus. Mas Jesus não se importava, porque Ele fazia a vontade do Pai. E aquele que faz a vontade do Pai, aleluia, ele não fica envergonhado de falar do amor do Pai aqui nessa terra. Aconteça o que acontecer, mesmo que as autoridades queiram, às vezes, embargar, mas quando você fala do poder de Jesus, Ele nos defende, Ele nos protege, Ele faz o extraordinário acontecer em nossas vidas. E ali nós vemos que Jesus, sempre com a sabedoria que vinha do alto, e a obediência ao Pai, Ele sempre tinha uma maneira de se defender. E aquela multidão se maravilhava. Então, onde Jesus passa, a multidão se maravilha. Jesus está passando aqui nesta noite. E eu tenho certeza, com os olhos da fé, você pode estar se maravilhando, aleluia, aleluia. Toca em Jesus nesta noite, como fez aquela mulher do fluxo do sangue, aleluia. Ela falou, aleluia, ela foi curada pela fé, demonstrando como a fé pode invocar o poder de Deus. Porque no meio de uma multidão numerosa, ela simplesmente ativou a sua fé. Não, esta é a minha oportunidade. Esta é a minha oportunidade de eu, aleluia, buscar a face do Senhor. Mas como é que eu vou passar nesta multidão tão numerosa? Como eu vou fazer? Ela deu um jeitinho por detrás. E não precisava só tocar em Jesus. Ela falou assim, se eu tocar pelo menos na orla do seu vestido, eu estarei sarada. E assim ela fez. E ao mesmo tempo que ela chegou e encostou em Jesus, o milagre foi instantâneo. E aconteceu. Porque Jesus, aleluia, olhou. Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos até, mas mestre, como dizes quem me tocou? A multidão é numerosa, estão te apertando, todo mundo está te tocando, não? Mas algo diferente, porque alguém ativou a fé e encostou no mestre, e dele saiu virtude. O Senhor nesta noite, aleluia, toque pela fé, e eu tenho certeza que vai sair virtude, aleluia, e você vai ser impactado pelo poder sobrenatural que só Jesus tem, aleluia, para com as nossas vidas. Então nós vimos neste capítulo 9 um dia cheio de milagres, um dia cheio
de trabalho para Jesus, mas onde ele passava, o extraordinário acontece. Jesus, ele é maravilhoso. Ele tem me livrado de tantas coisas. Eu vou contar um breve testemunho, onde eu ativei a minha fé. Há uns 5 anos atrás, eu fiz um exame de rotina, e a doutora da empresa falou: você está com um problema da tireoide? E já receitou o remédio. Falou: isso aqui é contínuo, a partir de hoje, você vai tomar este remédio contínuo. Naquele mesmo instante me veio na mente. Eu ativei a minha fé e falei: em nome de Jesus, nem vou comprar o remédio. Eu tenho um Jesus que cura, liberta, transforma. Não comprei. Fui embora, até perguntei para ela: mas quais são os sintomas? Ela me disse, eu falei: mas eu não estou sentindo esses sintomas. 2 anos depois, novamente, fiz o exame de rotina. Outra doutora na empresa. E ela falou: João, deu uma alteraçãozinha na tireoide, mas vamos fazer o exame só da tireoide? Fiz o exame só da tireoide, ela analisou. Não, está tranquilo, não precisa tomar remédio nenhum. Falei: há 2 anos atrás, se eu tivesse ido pela sua colega de trabalho, eu estava tomando remédio contínuo. Ela falou: cada profissão tem seu jeito de pensar, mas está tranquilo, até hoje. Graças eu dou a este Jesus maravilhoso. Então, quando nós ativamos a fé, o milagre acontece. E nós temos que testemunhar da grandeza que só Jesus faz, aleluia. Porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Nós temos falado do amor de Jesus na empresa. Às vezes nós temos até a oportunidade de falar de Jesus. E Ele tem feito maravilhas. Ele tem feito grandes coisas. E grandes coisas vão acontecer neste lugar. Porque o Senhor tem promessa, e onde tem promessas, aleluia, tem poder sobrenatural. E onde tem poder sobrenatural, tem milagre, aleluia. E nesta noite, eu creio nos milagres do nosso Jesus, aleluia. Porque muitas das vezes nós não alcançamos, porque nós às vezes envergonhamos de impor as nossas mãos. E que tal se eu imponho as mãos, oro e o milagre não acontece? Não podemos pensar assim. Porque Jesus tem o tempo certo. Quem sabe aquele momento Ele não vai fazer. Mas se nós persistir, se nós continuar fazendo campanhas, não desistindo, porque Deus, Ele continua sendo Deus sempre. Mas o privilégio, você continua sendo filho, aleluia. O que você não pode é desistir do Pai, desistir dos milagres que Ele pode fazer. Então, se neste momento, onde que é imposto as mãos, não aconteceu o milagre, mas persista, amanhã acontece. Quem sabe amanhã não? O mês que vem acontece. Não podemos desistir, porque Jesus, muitas das vezes, Ele quer ver a nossa persistência. Ele quer ver o nosso esforço, se realmente, aleluia, nós queremos alcançar o milagre. Aleluia. Então, aconteça o que acontecer, nunca desista do Pai. Porque chegará o momento oportuno que o que você busca vai acontecer na tua vida. Aleluia. Eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs têm testemunho para contar do que o Senhor já fez, vai fazer. Porque Ele é poderoso, Ele é tremendo. Então, nesta noite, eu falo para os irmãos, uma quinta-feira de milagre. Ative sua fé. Ative sua fé. E neste momento, eu peço para a igreja que se coloque em pé.